Uma influenciadora digital que se tornou uma das personalidades mais populares do Brasil nos últimos anos. Uma jovem em ascensão meteórica, com milhões de seguidores na internet e uma carreira de empresária com negócios ligados aos setores de beleza e cosméticos. Aos 27 anos, alvo de uma investigação da Polícia Federal este ano, Virgínia Fonseca tem frequentado tanto o noticiário policial quanto o do mercado de influenciadores. A PF tem relatórios de inteligência financeira que apontam suspeitas sobre as movimentações das empresas dela, provenientes principalmente do relatório final da CPI das bets no Senado Federal. Peço desculpa mais uma vez pela exaltação. Origem do dinheiro, destino de transferências milionárias, possíveis irregularidades fiscais ou financeiras e lavagem de dinheiro. Relatórios do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, levantaram suspeitas sobre um valor de pouco mais de 22 milhões de reais recebidos por uma empresa de Virgínia, a Talismã Digital, entre março e setembro de 2024. Segundo o relatório, 21,4 milhões foram transferidos em 44 transações via Pix e 1 milhão via TED, a transferência eletrônica disponível. A empresa AMP Pay Marketing foi a que enviou a maior parte deste dinheiro, 17,7 milhões por 5 remessas via Pix. O problema é que esta empresa está inscrita no regime do Simples Nacional, cujo teto de faturamento permitido é de 4,8 milhões de reais por ano. Movimentar quase 4 vezes mais deste valor em repasses para uma única empresa pode ser um indicativo de irregularidades. Esse é um dos elementos que os investigadores vão avaliar num conjunto de diversos outros elementos para verificar se trata de uma negociação verdadeira, de uma negociação regular ou não, se é uma negociação com indícios de lavagem de dinheiro. Ainda mais quando se sabe que o endereço da AMP Pay é um box em uma galeria comercial, incompatível com o porte financeiro necessário para movimentar tanto dinheiro. O COAF hoje é um dos principais órgãos de fiscalização e prevenção que a gente tem no Brasil e justamente faz essa análise de atipicidade de eventuais transações financeiras. Então existem algumas instituições, algumas empresas, por exemplo, do setor financeiro, que são obrigadas a reportar informações ao COAF e a partir daí ele compila isso em relatórios de inteligência e com isso os órgãos aí sim de investigação criminal conseguem dar início aí às apurações dos fatos. Virgínia Fonseca tem aproximadamente 111 milhões de seguidores nas principais redes sociais. Só fica atrás do jogador Neymar, da cantora Anitta e do humorista Whindersson Nunes. A receita para tantos seguidores? Conteúdo pessoal, exposição da família e de relacionamentos amorosos, além de itens de consumo e luxo. Em 2021, Virgínia Fonseca começou a trilhar um caminho paralelo ao de influenciadora. Virou empresária, tornou-se sócia de uma empresa do ramo de cosméticos. Turbinada pela presença nas redes sociais de Virgínia, essa empresa teve um crescimento acelerado no faturamento, mês a mês, até ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão. Mas a origem de tanto sucesso pode ser considerada, no mínimo, controversa. O empresário Thiago Stabile é o sócio-administrador da WePink, a empresa da influenciadora. Mas antes de se associar a Virgínia, Stabile foi sócio de um grupo de empresas do ramo de beleza, voltada ao design de cílios e sobrancelhas, chamada Pink Lash, fundada por ele e pela mulher, Samara Kahanovic. Aí surge um detalhe importante. Quando foi fundada, o casal tinha outra sócia, a viúva de um dos chefões do PCC, a facção Primeiro Comando da capital. O cabelo duro ele é uma peça importantíssima para o PCC. Antes do tráfico internacional de drogas, o PCC ele tinha pouco dinheiro. Ele faturava 10 milhões por ano, enquanto hoje estima-se que ele fature 10 bilhões. Ele ajuda a inserir a logística do comércio ilegal de substâncias internacional dentro do PCC. Aí você consegue ver a importância do cara, né? Que era o cara que a droga chegava até a Baixada Santista e ele fazia todo um trabalho para que essa droga fosse parar no país europeu, por exemplo.
Segundo a polícia, Karen Mori, também conhecida como Japa do PCC, passou a administrar o patrimônio invisível deixado pelo ex-marido, Wagner Ferreira da Silva, o cabelo duro, assassinado em 2018 num bairro da Zona Leste de São Paulo. Para isso, ela criou a Kaká Participações, empresa responsável por adotar estratégias para dar aparência lícita ao dinheiro do crime. Como, por exemplo, a compra de uma casa de luxo em Bertioga, litoral norte de São Paulo. Logo depois de deixar a sociedade com Stabile e Samara, Mori foi presa em casa pela Polícia Civil de São Paulo. Os policiais encontraram R$1 milhão e $50 mil em espécie e a Japa do PCC foi enquadrada por lavagem de dinheiro e associação ao crime. Ela aguarda julgamento. Em 2023, uma mudança contratual da empresa de Karen Mori mudou o endereço para um bairro nobre da zona sul da capital paulista. A empresa veio para este edifício, onde também funciona a holding de Virgínia Fonseca, que tem um capital social de R$50 milhões e é dona dos aviões da influenciadora. Os influencers são uma mina de ouro de lavagem de dinheiro, para lavagem de dinheiro. Isso é o que tem se confirmado a cada investigação, a cada influencer que vai preso. E ostentar nas redes sociais é importantíssimo para criar essa situação em que eu mostro que eu tenho dinheiro, então pode entrar a quantidade de dinheiro que for na minha conta. Isso é muito difícil de você fazer essa mensuração do quanto cada um tem de seguidores e o que dá para ganhar. Por exemplo, se eu tiver 1 milhão de seguidores e eu colocar minha publi a R$500 mil, quem vai dizer que minha publi não vale R$500 mil? A ligação de Virgínia com os sites de apostas ganhou notoriedade em 2023. Em 2024, ela se associou à Blaze, que transferia a responsabilidade de processar seus pagamentos no Brasil para a AMP Pay, aquela mesma que transferiu 17,7 milhões à Talismã Digital, empresa da influenciadora. No ano passado, Virgínia Fonseca foi convocada pela CPI das Bets, no Senado Federal, para falar sobre a atuação das empresas de apostas esportivas online e de influenciadores digitais. Os parlamentares queriam apurar denúncias como o incentivo ao vício e ao endividamento, a simulação de apostas em contas falsas, que dariam a impressão de ganhos fáceis, e a mais polêmica, a chamada cláusula da desgraça, que garantiria aos influenciadores receber uma participação sobre as perdas dos apostadores. Ao fim, a CPI propôs formalmente o indiciamento de 16 pessoas e da influenciadora por indícios de crime de estelionato e publicidade enganosa. O relatório final da comissão acabou rejeitado, mas os dados e documentos encontrados motivaram a Polícia Federal a abrir uma investigação. A partir do momento em que se descobre que é um ato de lavagem, ficaria muito mais a cargo do próprio Ministério Público, que seria aqui o titular de uma ação penal, identificar dentro da lei se é um caso de dissimulação, se é um caso de ocultação. Numa extensa nota enviada à produção do Domingo Espetacular, a defesa de Virgínia Fonseca esclarece que não há qualquer irregularidade ou movimentação ilegal nas operações da influenciadora. Ressalta que identificar movimentação atípica em relatório financeiro não significa por si só a existência de irregularidade. Sobre os recebimentos via Pix, a defesa afirma que a WePink nasceu ancorada no e-commerce, mas a marca se consolidou como uma potência no varejo tradicional, operando quiosques físicos de cosméticos instalados em grandes shoppings do país e que recebe muitos pagamentos em dinheiro, como é padrão no comércio varejista. Esses depósitos são individualizados por ponto de venda e conciliados diariamente com o fechamento de caixa e a emissão de cupons fiscais. Com relação às supostas conexões com o crime organizado, apontadas pela reportagem, a defesa esclarece que a afirmação não procede. Segundo a nota, a WePink foi fundada em 2021 de forma independente, sem qualquer vínculo societário, operacional ou financeiro com a Pink Lash ou com os terceiros mencionados, à exceção de seus sócios fundadores, Thiago Stabile e Samara Martins. A empresa tem estrutura própria, governança, registros contábeis, documentação fiscal e auditoria independente.
Por fim, diz que a relação empresarial anterior entre Thiago Stabile, Samara Martins e Karen de Moura Tanaka Mori ocorreu exclusivamente no âmbito da Pink Lash, empresa fundada em 2016. Na velocidade de um post, dentro e fora das redes sociais, a vida de Virgínia segue movimentada.